Olá, meu nome é Fernando Duarte. Hoje a gente vai falar aqui das deformidades dos dedos menores. Então, os dedos menores, a deformidade pode ser estática ou pode ser dinâmica, pode acometer isoladamente ou associada a deformidades do hálux, do médio pé e do retropé, pode ser num único dedo ou acometer múltiplos dedos e está normalmente associado ao uso inadequado de calçados, mas também tem associação com doenças congênitas e neuromusculares. A epidemiologia é mais comum em sociedades que usam calçados, então 2 a 20% em trabalhadores industriais e recrutas. Aumenta a incidência com a idade, então tem um pico na sexta e na sétima década, e as mulheres muito mais comum que em homens. Normalmente também por causa dos calçados femininos. Então a gente tem aqui uma foto de um raio-x, de um pé calçado e de um pé não calçado. A gente vê como o pé ele fica apertado dentro dos calçados de bico fino, e na foto de cima a gente tem ali um pé que acaba formando uma garra para que se adapte dentro do calçado. Então, os tipos de deformidade. Então, a gente tem o dedo em mallet, ou em malho, que é a flexão da falange distal sobre a falange média, que é esse dedo da foto, e o raio-x. A gente tem o dedo em martelo simples, que você tem a falange média e a falange distal fletidas sobre a falange proximal, que é esse tipo de dedo. A gente tem o dedo em martelo complexo, que ele envolve um ou mais dedos. Normalmente a deformidade é a inflexão da interfalangiana proximal e você pode ter ou não uma hiperextensão da metatarsofalangiana. E é como nessa foto. E a gente tem o dedo em garra, que é a flexão das interfalangianas com a dorsiflexão da metatarsofalangiana. Envolve todos os dedos menores e está associada à doença neurovascular, que é o que vai... A grande diferença entre o dedo em martelo complexo e a garra é a presença de uma doença neurovascular, como nessa foto, onde a gente vê o acometimento de todos os dedos. Então vamos falar um pouquinho da anatomia relacionada a essa deformidade. Então a gente tem o tendão extensor longo dos dedos. Ele tem a sua principal função, normalmente é a dorsiflexão da falange proximal. E quando ela está neutro ou em flexão. Quando a falange proximal está estendida, a sua ação ela acaba sendo neutralizada. Então o extensor longo não tem ação quando a falange está estendida. E não há nenhuma inserção dorsal na falange proximal. Então a falange ela fica virtualmente suspensa pelo tendão e pelas suas tiras, pelos seus slings. Então a gente consegue ver ali na foto que você tem intrametatarsofalangiana essas fitas, os slings que vão fazer a responsável pela dorsiflexão da falange proximal. Certo? As forças reativas ao solo, normalmente, elas colocam a metatarsofalangiana em extensão. Com a falange proximal ficando em extensão, você não vai ter nenhum antagonista aos flexores longos e curtos, que vai acabar resultando numa flexão da interfalangiana proximal e da interfalangiana distal. Isso sempre piora com o uso de calçados apertados, que causam mais extensão ainda da metatarsofalangiana. Agora vamos falar um pouco da ação dos intrínsecos. Os intrínsecos, normalmente, eles são dorsais aos ligamentos metatarsal e metatarsal transverso e os lumbricais plantares. Então, os dois eles vão passar plantar ao eixo da metatarsofalangiana, que vai acabar fazendo flexão, e dorsais aos eixos das interfalangianas, que vão acabar causando a extensão. Então, a gente consegue ver bem naquele corte axial a relação entre os lumbricais, entre os tendões e os intrínsecos. O procedimento do veio, Por que o veio ele pode ter algum problema? Porque ele pode mudar muito o eixo dos intrínsecos, fazendo com que os intrínsecos eles fiquem dorsais, causando dorsiflexão, E aí vai causar uma deformidade em hiperextensão. Então é pela mudança da força do eixo dos intrínsecos. A placa plantar. Hoje em dia se fala muito da placa plantar. O que é a placa plantar? Ela é uma aponeurose plantar mais a cápsula plantar, ou seja, ela é um reforço da articulação, um reforço da cápsula plantar. Ela é um fator estabilizante mais importante da metatarsofalangiana, ela é um estabilizador central que determina a posição do flexor longo, então ela centraliza o flexor longo, e quando você tem uma hiperextensão crônica da metatarsofalangiana, ela pode levar a um afrouxamento da placa plantar, certo? Então, você levando um afrouxamento da placa plantar, esse dedo tende a ficar dorsifletido. E a placa plantar e também tem os ligamentos colaterais. Então ele é composto, os ligamentos colaterais são duas estruturas, Então você tem o colateral da falange, que se insere na base da falange proximal, e tem o acessório que se insere na própria placa plantar.
Tá? Então, algumas conclusões anatômicas. Então, a posição da metatarsofalangiana, ela depende da ação do extensor longo e o seu mecanismo de mola, pelas suas tiras, em oposição aos fracos intrínsecos e à placa plantar. Então, a gente consegue perceber a importância da placa plantar, porque os intrínsecos, eles são fracos relativamente em relação ao extensor longo. Então, a placa plantar que acaba dando a posição centralizada na articulação dos dedos. A posição da falange média e da falange distal, ela vai depender da ação dos flexores em oposição aos fracos intrínsecos, da mesma forma. Tá? Então, quando você tem um desbalanço, quando você tem algum desbalanço muscular, né, acontece que os intrínsecos, os extrínsecos se sobressaem aos intrínsecos. Né? Então, você acaba tendo a deformidade a favor dos extrínsecos, certo? O extensor longo, ele estende a metatarsofalangiana se a falange proximal ela não estiver hiperestendida, porque quando ela está hiperestendida, ele é neutralizado. O flexor longo, ele ferte a metatarsofalangiana se a falange proximal não estiver hiperestendida da mesma forma. Ou seja, a hiperextensão da falange proximal é a chave para o desenvolvimento da grande parte das deformidades. Então, quando você tem uma hiperextensão da metatarsofalangiana, vai acabar causando grande parte das deformidades dos dedos menores. Certo? O que a gente tem que se atentar ao exame físico? Tá? Então, a avaliação neurovascular é muito importante. Você tem que avaliar todo o aspecto plantar, calosidades, para ver se há presença de metatarsalgia. Tá? Então, aqui na foto a gente vê a presença de calos plantares na ponta dos dedos. Né? Avaliação do alinhamento da metatarsofalangiana e da rigidez dessa articulação. Então, a gente consegue ali manipular o dedo e ver se a deformidade é fixa ou se ela é flexível. Né? E a avaliação do encurtamento do tendão de Aquiles, que está envolvido também na sintomatologia desses pacientes. Né? Vamos falar um pouquinho do dedo em martelo. Então, é a deformidade mais comum, certo? É mais comum em mulheres, tem uma causa multifatorial. O segundo dedo é sempre o mais acometido, por quê? Porque é o dedo mais longo. Pode estar associado a algumas doenças neurovasculares, inflamatórias, normalmente com pés insensíveis, sequela de trauma e hálux valgus. O dedo em martelo rígido, né? Então contraturas articulares vão impedir a correção passiva desse dedo. Tá? O grau de rigidez é que determina o tratamento, se vai ser tratamento conservador ou cirúrgico, e o tipo de cirurgia. A posição da metatarsofalangiana deve ser avaliada sempre com cautela, porque a hiperextensão ou a subluxação devem ser corrigidas simultaneamente ao dedo em martelo. Você não pode corrigir a deformidade das interfalangianas sem corrigir a metatarsofalangiana. Contratura do flexor longo dos dedos sempre deve ser observada e deve haver espaço para o dedo ocupar. Tá? Então a gente vê ali a rigidez do tendão flexor no dedo adjacente, né, que pode ser um fator de não sucesso da sua cirurgia, e ali, por exemplo, na foto da direita, um hálux valgus, que você não adianta corrigir o dedo que não tem espaço para ser ocupado. Então você precisa também corrigir a deformidade do primeiro dedo. Tá? Então, o dedo em martelo é o tratamento conservador. A mudança de calçados, você pode usar esses coxins protetores, né, para as calosidades, para não causar dor, e a mudança dos calçados é o tratamento conservador mais indicado. Né? Então, aqui a gente tem aqui um fluxograma, né? Você vai definir se ele é flexível ou se ele é rígido. Se ele for flexível, você pode fazer só uma transferência tendínea. Se ele for rígido, você tem que fazer a condilectomia, né, ou seja, uma ressecção artoplástica, tipo do Vries, né, proximal da falange, e aí você vai ver se tem hiperextensão primária da falange. Se tiver uma hiperextensão, você tem que fazer ali um release de todos os tecidos moles que estão causando essa hiperextensão da falange. O dedo em martelo rígido, né? Então vamos falar da artoplastia de Du Vries, né? Você vai fazer a incisão, esse lado eu já falei, eu voltei a mais. Fala do pós-operatório. Foi, agora. Como que a gente vai conduzir o pós-operatório desse paciente, então? A sutura vai ser removida uma semana após, né? Tem que tomar cuidado sempre com risco de necrose de pele. O fio de Kirchner, se for colocado, removido após 3 semanas. Nos dois casos é importante manter o suporte do dedo com fita, com curativo. Né? O objetivo é corrigir a deformidade e mantê-la corrigida, sendo com uma união fibrosa ou gerando uma artrodese nessa região.
Quais são as principais complicações? É o mau alinhamento, é o maior motivo de insatisfação, certo? O desenvolvimento de martelo nos dedos adjacentes que não foram operados, né, que pode acontecer. E lembrar que o edema pode persistir de 1 a 6 meses, pode ter recorrência da deformidade e pode, se você ressecar muito o osso, você pode causar um dedo flutuante. Tá, alguns tratamentos alternativos que existem, que é a diafisectomia, então fazer um encurtamento pela diáfise, você fazer um encurtamento, uma falangectomia proximal parcial, ou artroplastias diversas que existem, mas todas elas trazem alguns benefícios, alguns malefícios, mas o tratamento ainda recomendado é a artroplastia de Duvries. Tá? Agora vamos falar do martelo flexível. O aparecimento da deformidade normalmente é com carga ou dorsiflexão, né? Não há envolvimento da metatarsofalangiana, é causada pela contratura do flexor longo dos dedos, tá? E ela pode ser corrigida com a transferência do tendão flexor, certo? Isolada ou associada a outros procedimentos, isso quando ele for flexível. Tá? Então a transferência do tendor flexor, então a gente vê aí na figura um esqueminha, né, de como ele é feito. Você vai, a técnica cirúrgica é descrita, você vai fazer uma incisão transversa plantar sobre a prega flexora proximal do dedo, certo? Como mostrada nessa figura. Você faz mais proximal, isola o tendão, faz liberação percutânea da inserção, da inserção do flexor longo na base da falange distal e faz um split do tendão. Como mostrado aí na figura, você tem um split do tendão, certo? Aí você vai fazer uma incisão longitudinal dorsal, agora você vai para a parte dorsal, centrada na falange proximal. Aí você passa as duas porções do tendão flexor de forma lateral, né? E você vai acabar com o dedo em 20 graus de flexão plantar. O tendão flexor ele é suturado, né? Você vai suturar o tendão flexor ao extensor com uma tensão moderada. E você também pode usar fio de Kirchner, certo? E acabar o dedo ficando numa boa posição. Então a gente viu aqui na figura, você passa ele lateralmente e você vai inserir ele no tendão flexor, ele é suturado no extensor e deixa o dedo numa boa posição, tá? O pós-operatório também é permitido deambular com sapatos no pós-operatório. A manipulação passiva começa com 6 semanas. E as complicações mais importantes é edema, lesão neurovascular, hiperextensão da interfalangiana distal e uma rigidez da interfalangiana proximal. O dedo engarra. Ele é resultado de um desbalanço entre a musculatura intrínseca e extrínseca. Normalmente acomete múltiplos dedos e está relacionado com doenças inflamatórias, metabólicas, neurovasculares. Pode levar à formação também de calosidades e úlceras, que é o que mais incomoda o paciente, na verdade. A diferença entre garra e martelo normalmente é a deformidade em hiperextensão da metatarsofalangiana e a associação de doenças neurovasculares, certo? Então você tem uma hiperextensão crônica forçando a cabeça do meta, né, plantar, que desloca o coxim gorduroso e leva a metatarsalgia, né? Então lembrar que o dedo engarra, ele leva a metatarsalgia por causa dessa luxação do coxim plantar. Tá? Então a gente tem aqui um fluxograma de como tratar os dedos em garra, sempre fazendo a diferenciação se esse dedo é flexível ou se esse dedo ele é rígido. O tratamento, né? Então, se for uma contratura fixa, você opta por fazer um Duvries, mais fazer um release de partes moles. Se for uma contratura muito grave, você vai fazer o release dos tendões flexores, mais você coloca um fio de Kirchner para fazer a estabilização das metatarsofalangianas. Isso são procedimentos somatórios, né? Então, na contratura grave, você vai fazer Duvries, release de partes moles, release dos tendões flexores e o fio de Kirchner para manter a posição, tá? Se tiver uma contratura fixa da interfalangiana do hálux, aí no hálux você faz artrodese, tá? Então, no hálux é mais indicada a artrodese quando você tem uma contratura fixa, né? Se você tiver uma contratura do extensor longo do hálux, você faz transferência tendínea de Jones, tá? E se você tiver uma deformidade numa garra grave, aí você pode associar uma osteotomia de Weil, que é um encurtamento dos metatarsos, certo? Então, na presença de uma deformidade redutível, né, a transferência do tendor flexor é realizada da mesma forma como no dedo em martelo explicado anteriormente. Tá? E o release de partes moles. Quando você tem hiperextensão da metatarsofalangiana, você faz release de tecidos contraturados e do tendão extensor é também feito. Então você faz incisão centrada dorsalmente na metatarsofalangiana, faz um release do tendão extensor, né, da cápsula dorsal, medial, ligamento colateral, você libera tudo que está contraturado e passa um fio de Kirchner para manter a posição. E aqui como que a gente realiza no hálux, quando você tem uma degeneração da metatarsofalangiana do hálux.
Então você faz uma incisão elíptica no aspecto dorsal da interfalangiana, né, envolvendo pele, cápsula, tendão, é ressecado, faz liberação de cápsula e dos colaterais, certo? Aí você resseca a superfície articular, né, você está preparando para fazer a função, né, então você vai lá e resseca as superfícies articulares, né, faz um furo com uma broca 3,5 na falange distal pela articulação e depois faz algum furo com uma broca 2,5 na falange proximal, isso é para que haja compressão depois. Né? Então você faz os 2 furos, depois você passa um parafuso de compressão para que mantenha a posição e tenha a consolidação da sua artrodese. Certo? Quais são as principais complicações? Recorrência da deformidade, manter a metatarsalgia e a lesão vascular. O dedo em mallet ou dedo em malha, normalmente ele é idiopático, ele pode ocorrer após correção de um dedo em martelo, após trauma, associado a doenças inflamatórias também. 65% em um dedo e 18% em múltiplos dedos. Normalmente uma deformidade rígida, mas em jovens ela pode ser normalmente flexível. Né? Ocorre com a mesma frequência nos dedos laterais, porém o dedo acometido é o maior, é sempre o dedo maior, então normalmente também é no segundo dedo. A contratura do flexor longo dos dedos, não se sabe se isso é a causa ou se é a consequência da deformidade, e normalmente os sintomas é calosidade na ponta dos dedos e na região dorsal da interfalangiana distal. Tá? São a formação desses calos que acabam incomodando o paciente. O tratamento conservador, adequação de calçados e coxins protetores, e o cirúrgico, se for uma deformidade flexível, você pode fazer só a tenotomia do flexor longo dos dedos. Se for rígido, você faz a tenotomia e faz a ressecção da falange média. Da cabeça, né? Do vris. Muito obrigado.